Olá, amigos! Márcio Fernandes deixou o comando técnico do Paysandu e Luizinho Lopes já foi contratado. O estrago maior da quinta rodada do Parazão, que teve protesto, teve goleada e teve uma virada do Águia no último jogo nesta segunda-feira. Está chegando o Nesp para você, Segundo Guerra, a partir de agora. Movimentação intensa no final de semana no futebol paraense. Na rodada de número 5, algumas vitórias importantes dos visitantes. A gente destacaria, por exemplo, o triunfo do Cametá sobre o Independente por 1-0 dentro de Tucuruí, um clássico, o jogo de equipes que já conquistaram o título estadual. Tivemos também a vitória do Capitão Poço sobre Caeté, 1-0 dentro do Estrelão em Augusto Correia. Também uma vitória muito forte, muito significativa da equipe da Laranja Mecânica. Houve ainda um empate no confronto entre Santa Rosa e Castanhal. O Japim largou na frente e o Santinha empatou com o PH no último lance. Aliás, o PH é o destaque do Santa Rosa, sem dúvida, e o Castanhal segue invicto na competição. Tivemos também a vitória do Águia por 3-2 em cima do São Francisco. Interessante que o São Francisco está na zona de rebaixamento, mas tem o Peu como o principal artilheiro do campeonato com 4 gols. O Águia venceu por 3-2 e teve o VAR sendo utilizado para revisar uma expulsão de um jogador do Águia. Sinceramente, na minha opinião, a revisão foi equivocada. O jogador aguiano merecia ser expulso de campo. De qualquer maneira, o Águia venceu por 3-2 e entrou na zona de classificação. Nos outros 2 jogos, tivemos em Bragança, com muitas reclamações, com protestos com relação ao estádio Diogão, o empate sem gols entre Bragantino e Paysandu. O Paysandu com uma série de desfalques. O Paysandu não teve Brian Borges, não teve o goleiro Matheus Nogueira, não teve Luan Freitas, não teve Giovani, não teve Juninho e acabou não tendo o PK, que se lesionou no aquecimento. Ainda assim, Márcio Fernandes colocou uma equipe que tinha todas as condições de conquistar a vitória. Mas o Bragantino foi melhor no jogo. Não houve grandes oportunidades. O Paysandu fustigou no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo e também na reta final da primeira etapa. Mas não foi agudo o suficiente para conquistar a vitória. Nem mesmo o Tubarão, que teve mais posse de bola, foi mais envolvente no meio-campo com o Edi Kleber, com o Vander, mas não foi competente. Então o 0-0 mostra bem o que foi o jogo. Mas o movimento de protesto dos jogadores à saída de bola foi o grande fato do Diogão. Todo mundo reclamando do estado do gramado. Lastimável o estado do gramado do estádio Diogão. Numa cidade tão aprazível, tão linda como Bragança, já teríamos que ter algo melhor para oferecer aos jogadores, aos atletas. Aliás, o Nicolas esperneou no intervalo, pedindo providências até do Ministério Público e do Sindicato dos Atletas Profissionais. Este protesto não foi só dos jogadores do Paysandu, é bom que se diga, foi também dos jogadores do Bragantino. Aliás, os jogadores do Paysandu já tinham reclamado da Curuzu. Nos últimos dias a gente tem reclamações do gramado do Baenão, da Curuzu, do Diogão, que é recorrente, enfim, são providências que a federação precisa tomar. Mas, na verdade, após tudo isso, após o empate, o Paysandu anunciou a demissão do técnico Márcio Fernandes, já no final da noite de domingo, de certa forma surpreendendo a todos, mas já havia um ambiente hostil para o técnico e sua comissão técnica. A relação com o executivo de futebol não estava muito ajustada e isso foi provocando esse desgaste. Tanto é verdade que mal o Márcio Fernandes saiu, o Paysandu já anunciou ao amanhecer da segunda-feira o seu novo treinador, Luizinho Lopes, que trabalhou com o Felipe Albuquerque no Vila Nova e agora assume o Paysandu já no jogo válido pela Copa Verde, o jogo de ida contra o Manaus. Luizinho Lopes
é o novo treinador do Paysandu e traz como auxiliar técnico o goleiro Robson, o ex-goleiro Robson, que defendeu as cores do Paysandu Esporte Clube. Então, esta foi a notícia mais impactante, sem dúvida, da rodada. Não só a saída do Márcio Fernandes, mas a contratação imediata do Luizinho Lopes para substituí-lo. No Remo e Tuna, realizado no Mangueirão, o Leão sobrou, venceu com um placar dilatado, um chocolate, uma goleada assim, 3-0. A Tuna tentou algumas alternativas, se mostrou muito bem postada para sair tocando bola, mas quando se aproximava da linha de defesa do Clube do Remo, não sabia o que fazer. E o Leão foi letal, aproveitou as oportunidades, não teve grandes chances, mas foi absolutamente efetivo, eficaz, eu diria, com o gol do Maxwell, numa jogada iniciada pelo Jaderson, construída pelo Maxwell, tocando então para a fuga do Edson Cauã, e o cruzamento, o toque do Felipe Viseu e a conclusão do Maxwell. 1-0 para o Remo no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, na cobrança de escanteio, o desvio feito pelo Reinaldo e a cabeçada do Felipe Viseu. 2-0 e a Tuna se desconstruiu. E aí, Adailton, o novo predestinado do Clube do Remo, fez o terceiro gol da equipe azulina. Uma vitória tranquila, apesar dos desfalques do Clube do Remo também. O Remo não contou com Pedro Rocha, que viajou para o nascimento do seu filho, não contou com o Dodô, não contou com o Denner, não teve o Sávio na partida e nem o Guti, todos entregues ao departamento médico. Ainda assim, o Leão Azul foi competente, cometeu um equívoco, no meu entendimento, na formatação inicial com o Felipe Viseu e o Ítalo, dividindo tarefas, mesmo o Viseu abrindo mais para jogar como beirada. De qualquer maneira, isso atrapalhou a construção de jogadas do Clube do Remo. O importante é que o Leão venceu e recuperou a autoestima depois do vexame da última quinta-feira, quando foi eliminado precocemente pela equipe do São Raimundo na Copa Verde. Paysandu é o único representante do Pará na Copa Verde. Agora, Tuna, Águia e Remo já têm as datas dos seus confrontos pela Copa do Brasil. A Tuna vai jogar dia 19 contra a equipe do Sampaio Correia, a Tuna como mandante. E no dia 26 nós teremos o Águia recebendo o Fluminense, não se sabe onde. O Águia está negociando esta praça onde mandará o seu confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E o Clube do Remo no dia 26, pós-Repá, o Repá é no dia 23, vai jogar contra a equipe do Grêmio Atlético Sampaio Gás, lá em Boa Vista, lá no Canarinho, em Roraima. Lembrando que na primeira fase não tem mais vantagem, hein? Não tem aquela história do melhor ranqueado jogar pelo empate. Empate é pênalti. Então, o Remo, no dia 26, vai jogar em Boa Vista. Aliás, também no dia 26, o Paysandu vai fazer o jogo de volta contra o Manaus, lá na Arena da Amazônia, porque no dia 19 o Manaus joga pela Copa do Brasil contra o Independência do Acre. Copa do Brasil que fomentou aí o acerto do Clube do Remo com o Marcos Braz, que esteve presente no sorteio, representando o Clube do Remo, e agora ajusta com a diretoria como será a sua participação dentro desse staff azulino na temporada 2025. Um final de semana agitado, protestos, goleada, demissão e contratação. Caiu o quarto técnico do Parazão, Márcio Fernandes. Chegou mais um técnico para o nosso futebol. Luizinho Lopes é o novo comandante bicolor. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.